O título da meditação de hoje é Passos para o Perdão, e o texto bíblico está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Vamos para alguns exemplos. Número 1. Lorena pegou o material da menina da sala dela e sabia que não deveria fazer isso, foi bem pensado, foi proposital, mas mesmo assim levou embora. Quando chegou em casa, ela percebeu que não é a melhor decisão. É verdade. O que ela fez? No dia seguinte, ela devolveu o material e pediu perdão à menina e pediu perdão a Deus também para que se sentisse melhor, sem o peso na consciência. Já Marcelo, sabendo que ia sair com a galera para comer um lanche e tal, pegou um dinheiro do pai emprestado sem avisar nem nada e, cara, no fim das contas ele... Hello, darkness, my old friend. Não é bem esse o caminho. Ele avisou o pai, ainda que ele se sentisse meio mal, foi devolver e pediu perdão. Obviamente depois houve um ajuste para que ele pudesse ter um lanche com a galera, mas mesmo assim ele pediu perdão e ele passou a pedir o dinheiro para o pai. Já Carlos, ele começou a entrar em alguns sites, alguns jogos que não valiam tanto a pena, ou na verdade, que sabe que Deus não curte tanto, porque isso vai interferir na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, vai trazer algumas coisas que não valem muito a pena. Nesse caso, já houve algo diferente. Carlos não se arrependeu e continua fazendo isso. Nossa. E por último, Gustavo também fazia algumas coisas que eram meio zoadas. Na verdade, ele zoava as pessoas e não teve essa mudança de pensamento. Continuou colocando muitas pessoas para baixo, alguns colegas de sala, e ele vivia dessa maneira, aquele velho bullying que a gente conhece. Não dá nada. Gustavo também não pediu perdão nem a Deus, nem às pessoas e continuava vivendo isso, manchando o seu coração. Temos 4 exemplos, todos fizeram algumas coisas que não valiam muito a pena, que não eram corretas. 2, no caso de Lorena e Marcelo, os 2 se arrependeram e pediram perdão. Olha só, olha que legal! Já Carlos e Gustavo tomaram outro rumo e não pediram perdão, não se arrependeram e não quiseram permitir essa purificação. Errou! É importante entender que na meditação de hoje a gente vai para um rumo que depende agora de você. Deus está disposto a limpar o seu coração, tirar a mancha do pecado. Mas para que isso aconteça, Deus precisa que você tome a decisão de pedir o perdão, de vivenciar esse relacionamento com Ele e esse arrependimento. Portanto, viva isso com Deus. A meditação ela comenta sobre 3 passos com relação à ideia ou esse momento de perdão. O primeiro deles é ser honesto e reconhecer o erro. Não adianta de nada querer esconder aquilo que você fez, pensou, falou, não importa. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe para poder ajudar você. O segundo passo é agir, é pedir perdão. Primeiramente pedir perdão a Deus. E um segundo momento, ou segundo ponto, é pedir perdão à pessoa a qual você fez mal. Isso se houver possibilidade. Mas o terceiro ponto é seguir em frente. Isso pelo fato de que Deus já está te perdoando. E se você foi resolver isso com a pessoa, que você deixe isso para trás e já ficou resolvido. Caso haja alguma situação que não possa ser resolvida, pelo menos o perdão de Deus já está garantido. Isso é o suficiente para que você possa ter o seu coração limpo, purificado. Mas sempre que possível, peça perdão à pessoa também. Com certeza. Portanto, reconheça o seu erro, peça perdão e siga em frente. Não precisa ficar se corroendo. O perdão liberta você e liberta as outras pessoas. Ora comigo? Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas e pedimos que o Senhor transforme o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Que você sinta o perdão de Deus. Que Ele te abençoe muito. Olá, tudo bem com você? Gostou da nossa meditação? Foi show, né? Maravilha. Agora é o seguinte, vamos fazer algumas questões para revisar a nossa interpretação, ver como é que está a sua interpretação e a da professora. Vamos lá. Lembre-se que nós estamos trabalhando interpretação de imagens, ok? E figuras de linguagem. Então vamos ver essa primeira aqui. Você observa que aqui eu tenho uma charge. Leia a charge do cartunista. Certo? Então, quando você fala charge, você já sabe que a charge é aquela representação em um único quadro, ok? Sobre um tema da atualidade, portanto, ela é atemporal. Posso ter caricatura nela? Posso, mas lembre-se que a caricatura ela prevalece mais no cartoon. E o cartoon eu vejo o quê? Eu vejo ali a crítica evidente, certo?
Muito bem. Agora, como é que eu sei que é a charge? Porque aqui está escrito, ó, leia a charge do cartunista Duque para responder. Já é uma dica. Vamos analisar, então, eu tenho a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Portanto, aqui eu tenho um texto híbrido. Os resultados dos seus exames estão ótimos. Tem praticado atividades físicas, mudou hábitos alimentares, tem dormido bem. Apenas deletei o Face, o Twitter e saí dos grupos de WhatsApp. Interessante? Agora, para responder a questão, vamos ler o texto, né? Já lemos, agora vamos entender. Depreende-se com a leitura da charge que as redes sociais. Então, qual é que é o foco aqui? O assunto, a crítica será as redes sociais, ok? Elas melhoram a saúde do homem quando usados intensamente. Olha, a palavra intensamente quer dizer sempre muito. Mas foi isso que ele fez? Podem ocasionar prejuízos à saúde do ser humano. Então, se você evidenciar aqui, se você observar aqui, ó, podem ocasionar prejuízos à saúde do ser humano, poderia ser essa, né? Vamos ver a letra C. Promovem situações salutares. O que seriam situações salutares? Situações de saúde. E a letra D. Permitem o aguçamento da percepção. O que é o aguçamento? É o desenvolvimento, né? É a vontade, de uma forma mais pertinente à percepção das pessoas. Influencia um pouco a saúde. Se influencia um pouco a saúde, porque que ele parou com tudo nas redes sociais e agora ele melhorou a saúde. Então, você iria marcar aqui a letra B, né? Qual é o objetivo, então, aqui da charge? Nos dizer que a tecnologia, né, o uso das redes sociais, elas podem prejudicar a saúde do ser humano. E isso é um assunto pertinente da nossa época agora, ok? Na questão 2, você tem agora um cartoon. Já está escrito aqui, ó, cartoon. Tem linguagem não verbal e linguagem verbal, portanto, um texto híbrido. 29 de janeiro. As férias estão acabando, disse Sally, a irmãzinha de Charlie Brown. As aulas estão chegando. As aulas não chegam, ele falou. Elas pulam no seu pescoço. E aqui eu tenho uma figura de linguagem que o Charlie Brown usa. As aulas não chegam, elas pulam no seu pescoço. Qual você marcaria? Sinestesia, vamos lembrar que sinestesia são sensações. São os 5 sentidos expressos em seres que não são humanos, ok? Personificação. Personificação ou prosopopeia é quando eu faço o quê? É quando eu coloco, certo? Situações que são dos seres humanos em seres que não são humanos. Sinestesia são os 5 sentidos. Aqui, personificação são ações, são atitudes humanas em seres que não são humanos. E pleonasmo é aquela repetição, subir para cima com os meus próprios olhos, ok? E às vezes o pleonasmo ele é estilístico, dentro às vezes do contexto ele é necessário. E agora o paradoxo. O que é o paradoxo? É aquela ideia meio absurda, mas que tem um sentido dentro do contexto comunicativo. Por exemplo, estou ouvindo o silêncio das palavras. Como posso ouvir silêncio das palavras? Mas dentro de um contexto literário, ele é pertinente. Nesse caso aqui, no cartoon, o que você percebe aí? Você percebe que ele usou o quê? A personificação. Por que a personificação, professora? Porque ele diz, as aulas não chegam, elas pulam. Aula é ser humano, pular é de quem tem perna, né? E aula não tem pernas. Então, nós temos uma personificação, uma prosopopeia aqui. Essa é a figura de linguagem. Agora, vamos fazer a próxima, que é a 13. Na 13, você tem uma imagem. E você já percebe que aqui eu tenho uma charge, porque novamente me diz, só que a charge ela é atemporal. Eu já falei isso a você. Aí ela foi publicada em 1887. Nesse caso aqui, eu tenho o imperador Dom Pedro I, né? Já idoso ali, ó. Você vê o Dom Pedro I, certo? Idoso ali, sentadinho na cadeira, ali, ó, tirando uma soneca com jornal no colo, outros aqui. O que significa isso? Agora vamos entender. No contexto avançado de crise, ó, no contexto avançado de crise da monarquia brasileira, aí eu tenho o que aqui que você percebe? Uma questão política. O chargista, em tom crítico, porque esse é o objetivo da charge, né? Ele aborda o quê? A resignação do imperador, está resignado, ele aceita numa boa, é isso? A inércia do governo diante dos avanços, está inerte aqui, não está tomando nenhuma atitude, já que ele está lendo o país.
A incompetência da monarquia durante... Onde você vê esse elemento incompetente aqui? Pela situação como ele está. A tranquilidade da economia brasileira no auge da exportação de café. Onde você está vendo alguma coisa relacionada a isso? E a percepção popular sobre o despreparo intelectual. Despreparo, mas ele está lendo, certo? Notícia, então ele tem uma intelectualidade. Mas qual realmente é a crítica aqui? A crítica aqui é o quê? É a inércia do governo diante dos avanços das lutas abolicionistas, ok? Muito bom. Agora vamos à próxima. A próxima eu tenho agora uma tira, até 4 quadrinhos, tira, ok? E aí eu tenho Calvin. Papai, sabe o que eu descobri? Que o significado das palavras não é uma coisa fixa. Qualquer palavra pode ter qualquer significado. Quando a gente dá novo significado às palavras, o nosso velho idioma se transforma em um código excludente. 2 gerações podem ser divididas pelos mesmos idioma. Interessante, né? Já que é assim, vou inventar novo significado para as palavras e aí a gente não vai mais conseguir se comunicar. Você não acha isso muito fiambre? É lubrificado? Bem, vou na fase. Joia, maneiro, demorou. O que é a crítica aqui dessa tira? Vamos entender o enunciado. É absolutamente atual o recurso a outras formas de linguagem, de suporte de gêneros textuais disponibilizados pelo aparato tecnológico aplicado à comunicação. O que está dizendo aqui? Que a língua ela é viva e que a tecnologia ela criou novas palavras que estão agora usadas no cotidiano e as pessoas se entendem. Ok? No caso da tirinha, e aí quero que você observe que aqui é o que nos interessa, no caso da tirinha do Calvin, a ideia do garoto, né, com relação à comunicação, o que nós temos? Ela contraria a dinâmica dos processos, é a língua viva. Ela vai contrariar a dinâmica? Não, descarte onde tem um, então. Então, vamos só onde tem 2. É a B e a D. E aí, a dúvida aqui entre a B e a D é a 3. Vamos ver, então, a 3 não é pertinente, pois cada língua é produto da intervenção de todos os falantes e subsiste exatamente pelo uso coletivo do grupo. E ele não faz isso? Ele não cria palavras, mas o pai não entende? Sim. Então, não é pertinente dizer o quê? Que os recursos tecnológicos, eles fazem com que a língua se manifeste, seja viva? Sim. Então, o que você iria marcar? Você iria marcar a letra B, certo? Que seria a questão aqui correta para você marcar aqui na 4. Agora, vamos a 5. A 5, você tem novamente uma charge. E agora, pede para você marcar a opção que melhor representa aqui a crítica, né? A opção que melhor representa. Então, você tem uma charge, onde eu tenho a imagem de uma figura feminina com a camiseta escrito resistência. Agora, eu tenho outro indivíduo de terno ali tentando o quê? Colar, né? Calar a boca fechar a boca com uma fita adesiva, mas ela diz não vai nos calar. E ali você tem ensino público, então mais um texto híbrido, certo? Linguagem não verbal, linguagem verbal. Qual dessas ficaria melhor para representar a crítica aqui? Em lives com Bolsonaro, o ministro da Educação usa chocolate para explicar quadros do MEC, seria o B. Inscrições para vestibular C10 2019 terminam nessa quinta. Enem 2019, turbulências marcam preparativos para o exame? Sério? Com bolsa bloqueada, doutorando pode abandonar pesquisa de vacina contra a Zika. Poderia ser essa? Talvez. Marco Aurélio nega suspender bloqueio. Onde que ele está negando? Se aqui nós temos uma fita adesiva. Então, com certeza, você iria marcar a letra D, ok? Muito bem. Tranquila? Tranquilo, professora. Ótimo. Então, você percebeu que revisamos agora os conteúdos para que você relembre, então, que são a interpretação de imagens e figuras de linguagem. Ok? Fico muito feliz de falar com você e na próxima aula a gente continua o nosso bate-papo, ok? Até lá!